Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma entrevista no nosso canal A Base da Base. Hoje nós temos aqui o meu amigo, irmão Talmo de Oliveira, o professor mestre Talmo Curto de Oliveira, é ex-atleta profissional de voleibol, campeão olímpico em Barcelona em 1992. O Talmo é técnico de equipes profissionais, já foi técnico na Superliga, tanto no masculino quanto no feminino. O Talmo é graduado em Educação Física pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e mestre em Administração e Gestão de Esportes pela Universidade 9 de Julho. O Talmo também é diretor da plataforma digital Universidade de Esportes, com cursos variados na área de esportes. E atualmente ele é o técnico da equipe masculina do clube Al Hilal na Arábia Saudita. Talmo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre o seu canal não, perdão, a sua plataforma, Universidade de Esportes. Como é que surgiu a ideia da Universidade de Esportes e o que nós, profissionais de educação física, professores, atletas, alunos e amantes do esporte podem encontrar por lá? Seja muito bem-vindo, querido. Beleza, meu grande irmão. Muito bom, obrigado pelo convite, né? É um tema e um foco muito importante agora, principalmente na formação dos nossos atletas e tudo, falando principalmente da base, né? Como que a gente começa tudo, como que a gente constrói toda a formação de um atleta. E acho que a ideia foi brilhante e tenho certeza que vai produzir muitos frutos, né? E então, obrigado pelo convite. Quanto à Universidade de Esportes, foi uma ideia que eu tive quando eu estava fazendo o meu mestrado, e em 2015, quando eu terminei ali o meu mestrado, eu, eu coloquei na cabeça que o mundo estaria mudando muito rápido. E claro que eu não pensava que seria tão rápido dessa forma, né? Eu criei a Universidade de Esportes. A universidade é uma série de faculdades dentro dela, uma série de conhecimentos que a gente pode colocar dentro dela. E por ser uma universidade, eu vou estar falando sobre tudo que envolve o esporte, tanto a parte técnica, tática das modalidades esportivas, a parte física, a parte de reabilitação, a parte de condicionamento físico, a parte de reabilitação física, dentro e fora do esporte, a parte de conhecimentos gerais mesmo dentro do esporte, a preparação de atletas para um pós-carreira, a preparação de treinadores e professores para uma iniciação esportiva. Então, esse é o objetivo, e sempre buscando profissionais que possam colaborar e fazer parte da Universidade de Esportes, né? Então, estou muito feliz com alguns cursos que já foram colocados dentro. Nós mesmo fizemos um curso muito importante, que era em inglês para o voleibol. Esse curso me ajudou demais, e tenho certeza que ajudou a tantos outros treinadores, né? Temos treinadores que foram técnicos de Superliga, assistentes de Superliga que fizeram conosco, treinadores de categorias de base, treinadores que estão nos Estados Unidos hoje trabalhando, que fizeram conosco, né? Então, foi muito bacana. E eu tenho certeza que essa plataforma agora, a base da base, a gente tem muita coisa para contribuir, e a gente vai poder receber de braços abertos muitas pessoas que queiram ensinar e aprender com a gente esse universo tão importante, né? É muito legal essa sua consideração. Foi uma ideia, acho que foi uma ideia fantástica da Universidade de Esportes. Convido todos vocês a conferirem lá, universidadedesportes.com.br. E já quero também fazer o convite a você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para a gente ajudar o algoritmo do YouTube a espalhar esse conteúdo para mais gente. Compartilhe esse vídeo e para que em seguida você consiga receber as notificações dos próximos vídeos. Bem, quando você e eu conversamos sobre a sua participação aqui,
você sugeriu da gente falar sobre a brincadeira na formação esportiva, não é? E tem um autor francês, o Philippe Arrier, em 1960, numa obra muito famosa dele, a História Social da Criança e da Família, ele traz que o conceito de infância foi construído historicamente. Por que eu estou falando de infância? Porque quando a gente fala de brincadeira, de formação esportiva, na maior parte das vezes a gente está falando da formação esportiva da criança, não é? Então, e o Philippe Arrier é um mestre, uma das maiores referências históricas no conceito de infância. Então não tem como desassociar o conceito de brincadeira com o conceito de infância. Então, para o Arrier, até a modernidade, a criança era tida como um adulto em miniatura, né? Até por volta ali dos 7 anos, né? A partir ali dos 7 anos, a criança já era inserida no mundo do adulto. Há registros históricos, né, do século XII ao XVII, né, da infância como a fase da vida em que há nenhuma fala ou pouca fala articulada. Né? E aí, como que a criança ela era considerada, a partir de quando ela era considerada pronta para o ingresso no mundo adulto? Ela é a partir dos 7 anos, quando a dentição dela estava concluída. Né? Todos os dentes crescidos, né? Os dentes já ali todos na boca, e a criança já era capaz de ter uma fala articulada. E há relatos mais antigos, lá desde Platão, passando por Santo Agostinho e até Descartes, que dizem que a infância é o período da irracionalidade, né, visto que a racionalidade é característica do adulto. Né? Então a infância ela era considerada como um problema a ser superado, porque enquanto a criança não tinha racionalidade, ela não era capaz de produzir. Isso era um pouco semelhante à velhice, né? 2 períodos da vida em que há baixa capacidade de trabalho. A distância entre a criança e o adulto, portanto, era apenas cronológica e biológica. As crianças eram substituíveis, digamos assim, facilmente descartáveis. Não havia, naquela época, o sentido de, por exemplo, do amor materno. Ele foi construído historicamente depois. Aí, a partir do século XVII, já na modernidade, com o surgimento de muitas doenças, a quantidade de seres humanos no planeta diminuindo assustadoramente, houve uma interferência dos poderes públicos e da igreja, de modo que a gente precisa aumentar a quantidade de seres humanos no planeta. Então, os seres humanos que eram mais facilmente descartáveis eram as crianças. Então, havia alto índice de infanticídio mundo afora. Então, houve uma campanha de poderes públicos, alguns, e da igreja, para diminuição desse infanticídio. Então, a partir disso, foi atribuído à mulher, que era tida como um ser humano mais fraco, menos capaz de produzir. Então, vamos dar a esse ser humano, à mulher, algo que ela possa contribuir para a produção de trabalho. Então, foi atribuído à mulher o papel de educar a criança. Né? Então, essa criança passa a ser... É necessário que ela seja protegida e nutrida para que haja mais chances desses pequenos ser humano sobreviver, para que depois ele seja capaz de produzir. Então, houve um crescimento muito grande na atenção das condições de higiene, né, da higiene infantil. Então, os pais e a família deixam de perder a criança com tanta naturalidade, como acontecia antes. Nesse momento, a criança passa a ser educada pela própria família. Até então, ela era educada por uma família especializada. Então, a criança nascia, ela era tirada de casa para ser educada por uma outra família até ali os 7 anos, mais ou menos por volta dos 7 anos. Caso ela sobrevivesse, ela era inserida no mundo do adulto. E aí a criança voltava para casa. A partir desse momento, então, a criança não vai mais ser educada. Na verdade, esse conceito de educação infantil ainda não existia. Ela não vai mais ser criada por outra família. Ela passa a ser criada dentro da própria família. Então, há o surgimento, né, de um sentimento mais acalorado pela criança, semelhante ao que o Arrier vai chamar de paparicação e apego. A paparicação era aquele sentimento que estava atrelado à beleza infantil, à ingenuidade da criança, enquanto que o apego ele surge um pouco depois como uma espécie de manifestação social contra a paparicação. E o apego, segundo Arrier, ele propõe que
a separação, há uma necessidade de separação do mundo da criança do mundo do adulto e que a criança seja introduzida no mundo racional do adulto. É preciso educar a criança para a racionalidade. Então surge o conceito de educação infantil. Eu preciso trazer a criança desse mundo irracional que é dela, né? Muitas vezes compreendido como a incapacidade de elaborar uma fala articulada. E a partir da Idade Moderna, a criança passa a ter um papel central nas preocupações da família e da sociedade. Importante é salientar que há muitos outros pesquisadores que trazem uma visão diferente de Arrier, apesar dele ser uma referência. Né? Para esses outros historiadores e pesquisadores, o conceito de infância ele varia historicamente, às vezes de forma pendular, e em algumas questões contemporâneas, por exemplo, elas se assemelham à mesma maneira como a criança era vista na Idade Média. Então, esse movimento pendular para outros pesquisadores. Bem, onde que a brincadeira entra nessa história? Quando se separa a vida da criança da vida do adulto, várias coisas tornam-se coisas de criança e coisas de adulto. E, portanto, se o trabalho é coisa de adulto, a brincadeira é coisa de criança. Visto que a brincadeira, então, era tida como uma atividade desconectada da racionalidade. Era uma atividade fantasiosa. E aí, lá no Renascimento, os humanistas foram os que primeiros notaram possibilidades educacionais nos jogos e nas brincadeiras, especialmente em questões relacionadas à moral e à educação do corpo. E aí nós estamos chegando nessa nossa conversa de hoje. A brincadeira, então, ela passa a ter um valor educacional. Daí vem Rousseau, daí vem John Locke, vem Piaget, vem Vygotsky, passando por Maria Montessori, Freinet, Gramsci, o famoso italiano, John Dewey, Howard Gardner e as inteligências múltiplas, Henry Wallen e o brasileiríssimo, nosso brasileiríssimo Paulo Freire e tantos outros que falam sobre educação. A professora Gisela Weisskopf, da PUC de São Paulo, ela se dedica muito a essa questão e tem publicações muito interessantes a esse respeito. Bem, então, trazendo para o nosso universo, a brincadeira ela é tão importante na educação física que a graduação se dedica ao seu estudo, com várias linhas de pesquisa sobre o brincar e a educação e a própria educação física. Numa visão mais contemporânea, qual a importância do brincar na formação geral do ser humano para você e depois, mais especificamente, na educação física e no ensino do esporte, depois desse resgate histórico, qual que é a importância do brincar? Pronto, acabou a live. Não precisa mais nada não, velho. Tá tudo explicado aí. Bom, as brincadeiras, né, a formação do ser humano, desde a sua primeira infância, ela é cultural. Você já trouxe toda a cronologia ali, muito importante, nessa formação, né, com estudiosos, com pessoas que contribuíram, que lá atrás algumas coisas eram boas, que hoje não são boas, né, que a verdade lá de trás mudou-se completamente, hoje nos dias que a gente vive, em função da velocidade que se muda a parte cultural. Né? Então, você vê, criança era criança porque os pais não tinham o conhecimento de lidar com a formação, teria que colocar para uma outra pessoa cuidar, uma outra família cuidar para que pudesse ser educada nos conformes deles, e a gente vê hoje que cada família cuida de um jeito, não existe bula para a formação de uma criança, não existe manual de instrução, você tem que ir construindo. Né? E nessa construção, nosso grande objetivo aqui é buscar a nossa formação esportiva em função de um déficit que a gente está tendo hoje, principalmente na nossa formação motora dos nossos alunos, atletas, vamos chamar das pessoas, das nossas crianças, né? Porque se nós formos ver culturalmente, o mundo tem mudado muito rápido a sua forma de agir nos últimos, eu vou colocar nos últimos 20 anos.
20 anos. 20 anos, muito rápido. Né? Você pega uma geração hoje que está aí na fase de 10 anos, 12 anos, e aí é por isso que eu falo 20 anos, né? Vamos colocar numa média aí 12 anos, o repertório motor dessas crianças, ele fica muito aquém de um repertório motor de uma criança de 50 anos atrás. 50 anos atrás, a exploração motora era muito maior. E vinha de onde? Porque não tinha clube, não tinha nada, era na rua. Era brincar na rua, era criar as regras na rua, era criar os esportes na rua, era copiar os esportes na rua, era a tentativa de acerto e erro constante, sem ter ninguém para te orientar, para falar assim, você vai jogar voleibol, você joga basquete? Não, você tinha uma exploração motora muito grande. Então, começa-se de um ponto onde a nossa formação da base, nós precisamos de resgatar um pouco, por isso que vem o tema das brincadeiras, porque e eu vou tentar aqui colocar de forma muito simples, né, para que a gente possa entender. Se nós não brincamos mais e estamos com dificuldades na formação esportiva dos atletas, é sinal que alguma coisa está faltando em algum momento da sua fase de crescimento, né? Da fase de infância, quais são os períodos da fase de infância que determinadas brincadeiras podem me auxiliar na minha retenção da minha aprendizagem, né? Aprendizagem motora, eu estou falando isso. Então, existem para cada faixa etária algumas janelas que estão abertas para que eu possa ter essa aprendizagem motora, esse repertório motor mais solidificado, mais presente dentro da minha formação. Então, nós vamos colocar alguns tópicos, né? Eu costumo falar que a parte de repertório motor, ela tem uma fase sensório-motora, ela vem de formação de sistema nervoso central combinado com formação motora. E se eu não tenho esses estímulos, em alguma fase eu vou sofrer um pouquinho com essa falta dessa experiência que eu não tive pregressa. Então, alguns pontos são importantes. Então, tem muita coisa para a gente tocar no assunto aqui. Acho que o resgate dessas brincadeiras, além de estimular uma interação e uma integração entre os indivíduos, intra e interindivíduos, eu acho que é fundamental para que a gente possa explorar, né, de forma lúdica essas habilidades que a gente está deixando um pouquinho de lado e que certamente faz um pouco de falta na nossa formação esportiva específica. É interessante que você fala do controle e desenvolvimento motor, das fases, e eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Então, quando você fala de controle, ou de desenvolvimento e controle, ou controle e desenvolvimento motor, a gente está falando de habilidades motoras, de fases sensíveis de desenvolvimento dessas habilidades motoras. Você falou de janelas, né? A gente fala de aquisição e desenvolvimento dessas habilidades motoras, e no caso do esporte, né, num momento posterior, o desenvolvimento das habilidades motoras fundamentais como requisito para o desenvolvimento das habilidades motoras específicas, que aí a gente vai chamar de fundamentos. E aí, então, tá, no esporte como um todo, ou na formação da criança, como que você vê essa importância do brincar, a importância, né, de se compreender, e fala um pouquinho pra gente dessas fases que vão auxiliar depois no desenvolvimento, não necessariamente do atleta de voleibol, porque nem todo mundo vai ser atleta, mas do indivíduo que seja competente, né, da criança que seja competente para estar naquele meio, naquela brincadeira, naquele jogo, naquele esporte e desfrutar daquele esporte, né, daquela atividade. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Bom, quando eu falo
de fases, né? Vamos pegar Piaget ali, que ele vai dividindo as fases da infância em algumas etapas que são importantes, né? Ele pega a primeira fase sensório-motora, a criança de 0 a 2 anos. É uma fase extremamente importante na nossa formação, extremamente importante. E aí a gente vai vendo o seguinte, o que acontece nessa fase? Essa fase a criança começa a estruturar de forma prática dela mesma, né? Desde a sucção do mamar, pela necessidade dela de sobrevivência. Ela sabe que ali tem um alimento para ela, né? Então, você vai pegar ali, ela começa a ter alguma noção de espaço-tempo, né? Vamos pegar uma criancinha, que às vezes a gente coloca um brinquedinho pendurado em cima, ela, depois de uma certa idade ali, um certo tempo, alguns meses, ela começa a querer levantar, a estrutura física dela já começa a ficar mais consistente, ela já começa a perceber que aquilo ali tem um objeto que ela tenta pegar, às vezes ela não encosta ainda, ela não tem a noção de tempo e espaço, mas aos poucos ela vai conseguindo, né, a manusear o próprio objeto, a tendência de levar para a boca, são fases extremamente importantes, né? E logo depois a musculatura vai ganhando esse corpinho ali, já tem criança que com 10 meses ela já está andando, 10 meses começando a andar. Ah, é precoce? Será que é precoce ou será que a musculatura, o desenvolvimento dela foi preparado para aquilo? Né? Eu falo isso por experiência própria. O meu primeiro filho, a gente colocava num andador, né? E ele demorou demais a andar, demorou demais. E aí ficou um ano e tanto ele não andava. Andava muito bem quando tinha um apoio da mão, segurando o dedinho assim, andava tranquilo. Mas quando soltava, faltava alguma coisa para ele. E aí eu fui vendo, poxa, olha que bobeira eu estou fazendo, né? E aí, vamos pegar desse andador. A minha filha mais nova, a Júlia, que hoje com 17, ela não teve um andador e conseguiu andar muito rápido, porque a musculatura dela foi preparada, ela mesma foi construindo tudo isso. Olha que são detalhes muito importantes. Eu estou falando isso da fase sensório-motora de 0 a 2 anos, né? E aí depois vamos chamar de fase pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos. Ali começa, se a gente for prestar bem, as habilidades motoras fundamentais, né? Habilidades motoras fundamentais, o andar, o correr, saltar, rolar, tudo isso aí a criança está preparada. Quantas vezes um pai não pegava ali na cama mesmo, fazendo a cambalhota, né? Botando de pé para cima, a cabeça para baixo ali, para fazer um rolamentozinho. Quantos não fizeram isso aí? Né? E quantos também fizeram, quantos não fizeram isso também? Né? E a gente vai vendo, opa, por que às vezes tem uma dificuldade de fazer esse tipo de brincadeira? Porque não teve lá nessa fase de 2 a 7 anos. Mas por quê? Será que não tem alguma janela de abertura dessa aprendizagem, também mesmo um pouco mais velho, com alguma técnica da ginástica, técnica do atletismo, que a gente pode trabalhar em cima de coordenação? São dois esportes que são, para mim, a base de todos os outros esportes, né? Então, eu acho que é fundamental isso. Depois, se a gente estiver olhando de 2 a 7 anos, todas essas habilidades motoras fundamentais, se a gente for pegar depois de 7 a 12 anos, está na hora da gente combinar essas habilidades motoras fundamentais. E aí, para eu combinar essas habilidades motoras fundamentais, eu consigo fazer uma transferência para os esportes, né? Por exemplo, no vôlei, você começa andando, você faz uma passada um pouco mais rápido, preparando para uma corrida, depois eu preparo para fazer um salto, né? Então, se eu tiver com essa habilidade motora fundamental, ela bem estabilizada de 2 a 7 anos, depois, quando eu tiver de 7 a 12 anos, para fazer a combinação dessas habilidades, ela ajuda muito. Vamos supor, eu vou correr, vamos pegar uma coisa assim, eu corro, recebo e lanço.
Qual é o esporte que eu posso fazer uma transferência disso? Eu posso fazer, eu corro, recebo e lanço. Poxa, pode ser um basquete, né? Eu vou correr, receber uma bola, lanço uma bola. Eu pego essas habilidades e faço a combinação delas. Mas se eu chegar com 12 anos, não tiver passado pela experiência dessas habilidades motoras fundamentais, mesmo que ela não esteja sendo combinada, lá atrás de 2 a 7 anos, certamente na hora que eu for transferir, eu vou ter dificuldade para receber uma bola, para fazer um lançamento, para lançar em movimento. Tudo isso vem de habilidade motora fundamental. E quando eu falo dessa parte de 2 até de 7 aos 12 anos, ela é fundamental para que a gente possa ter nessa frase, vou chamar de mais, aí entrando no específico, mais operacional mesmo, depois com 12 anos em diante, eu acho que a gente precisa estar atento a esse tipo de fase, né? E dentro dessas fases, vale a pena a gente lembrar, eu tenho algumas funções psicomotoras, tá? E tudo que eu for fazer dentro do esporte, ele entra com algumas funções que são importantes. Vamos chamar capacidade de aprendizagem motora. Tem crianças que têm muito mais facilidade, igual você falou, tem crianças que não. Onde é que está essa diferenciação? Nós temos que ter isso e buscar culturalmente de onde vem essa dificuldade ou essa facilidade. Um exemplo, eu tive um aluno na faculdade de pedagogia do esporte, eu falando das fases, e eu pedia que esses alunos me trouxessem histórico, cultural da vivência deles, né? desde a infância. E eu tive um atleta que ele tinha dificuldade de saltar e fazer um giro e cair. E aí ele trouxe uma foto da infância dele que ele estava num andador. E ele falou que um tio dele fez com que o andador girasse muito rápido e ele tivesse medo desse giro. Então, quando foi para transferir o salto com o giro e a queda, ele tinha medo de executar isso. Tinha medo. Por quê? Lá na infância dele, ele teve dificuldade, teve uma resposta cognitiva lá atrás que alguém fez um medo nele. E ele trava, ele tem um bloqueio e ele não conseguia fazer. Então, são momentos muito importantes e a gente fala assim, não tem nada a ver, passou, está lá atrás. Nada, passou, está registrado. No HD, está tudo registrado ali. E se você tem a oportunidade de vivenciar essas habilidades motoras fundamentais, depois de combinar essas habilidades motoras fundamentais, nesse período fica muito bacana. Então, vamos pegar essa capacidade motora, né? Eu tenho aqui, de 6 até 11 anos, tem uma janela. Essa é a janela que eu falei. Tem uma janela de abertura, porque é a fase de você ter habilidade motora fundamental e a combinação dessas habilidades. Né? E aí ela se fecha um pouquinho. Aí vamos pegar variação de masculino e feminino, né? Porque é fase de crescimento, é fase de ganho de parte estrutural mesmo. Alguns vão ficar um pouquinho mais gordinhos, tem alguma dificuldade de habilidade motora, e aí ela para de 12 anos até os 13 anos. 2 anos ali ela para. Mas depois ela abre uma janela de novo, depois de 14, 15, 16 anos. Ou seja, dá para a gente resgatar com essa base essa parte motora lá de trás de habilidade motora, as habilidades motoras fundamentais. Se eu for pegar capacidade de diferenciação, uma que eu gosto muito, reação ótica acústica, né? Então, isso aqui é visualizar, escutar, né? Você perceber de onde está vindo esse som. Isso faz diferença dentro do esporte? Muita. Faz muita diferença. E eu tenho fases também disso. E aí, a fase que mais pega nessa fase de reação ótica acústica é de 6 até 9 anos. Onde é que a gente pode diferenciar isso aqui? Nas brincadeiras. Brincadeira de roda, né? Bate palma, corre com tia de dia, de noite, passa na ponte à meia-noite. Opa, é ritmo.
corre com dia, de noite, passa na ponte à meia-noite. Olha quanta besteira que eu estou falando, né? Quanta besteira. Mas é reação ótica acústica, onde a gente brinca de 6 a 9 anos. Não é brincadeira? A gente vai explorar essas brincadeiras. Aí eu vou pegar uma orientação espacial. Poxa, mas por que a orientação espacial? Poxa, tem gente que salta, vamos pegar o vôlei, né? Pegar o vôlei. Tem gente que salta, o levantador colocou a bola, quando cai que a bola vem, bate na cabeça, porque não tem essa orientação espacial, né? A gente não sabe diferenciar uma bola, a distância de uma bola que vem. Eu não sei diferenciar a distância do meu arremesso para o aro do basquete. Eu não sei diferenciar a distância de uma bola para eu chutar e ir até o gol. Eu não sei qual é a força que eu coloco, porque eu não tenho essa orientação. E de onde foi? Eu vou colocar aqui, de 5 anos até os 14 anos. Então, eu tenho como fazer com que isso aí aconteça. Aí, quando vem de 5 anos até os 12 anos, é ritmo. Né? Por que tem gente que não tem ritmo para fazer as coisas? Porque de 6 a 14 anos não foi estimulado. Né? Música. Quantas vezes na escolinha, eu vou falar na escolinha que eu tive aí, entrando com 5, 6 anos, a gente tinha bandinha de música, que a gente tinha que fazer o bate-bate com coco. Coco, a gente cantava com coco. Né? O coco batia e a gente fazia os ritmos das músicas. Fazia triângulo, batia no triângulo, e a gente tinha que ter ritmo. Né? E esses ritmos, eles ajudavam na hora de fazer. Direito, esquerdo, direito, para um canhoto. Esquerdo, direito, esquerdo, para um destro. Como é que eu faço para fazer um lançamento? Como é que eu faço para fazer direita, esquerda, faz o lançamento, um arremesso no basquete, né? Então, faço uma bandeja com a mão esquerda, faço uma bandeja com a mão direita. Então, tudo isso vem de períodos de aprendizagem. Aí vamos pegar criança com 3 anos de idade, tem equilíbrio? Não, porque é difícil você ter equilíbrio. A cabeça está crescendo, o corpo está crescendo, a mão está crescendo, né? Então, você não está na fase de equilíbrio. Aí você vai chegar, depois quando você tiver lá, vamos pegar aí, acho que com 9 anos, 10, 11, que você começa a ter essa musculatura mais encorpada, aí você começa a trabalhar o equilíbrio. E depois, quando chegar lá na frente, quando der os estirões de crescimento, é a hora de perder o equilíbrio de novo. Né? E vai bater na quina da mesa, vai bater na quina da cadeira, a perna vai começar a doer um pouquinho, o joelho vai começar a doer um pouquinho, porque está tendo estirão de crescimento, vai perder um pouco do equilíbrio. Então, a gente precisa trabalhar essa parte de novo. Aí, capacidade cognitiva. Por que tem atleta que a gente tem dificuldade da parte cognitiva? Porque lá na infância, eu vou chamar aqui de 6 até 14, 15 anos, a gente não trabalhou. Né? E parte cognitiva mesmo, de juntar. Hoje você tem assim, uma infinidade de exercícios, uma infinidade de brincadeiras, uma infinidade de aplicativos hoje que pode te levar para uma capacidade cognitiva muito alta, né? Você pega jogo de memória, você pega brincadeiras que a gente pode tá trabalhando de falar, pensar e executar ao mesmo tempo. Né? Então, tem uma série de ferramentas que a gente vai esquecendo. E acho que a nossa base, ela carece muito de uma parte que eu vou chamar de motivação de aprendizagem. A criança que não consegue aprender, ela certamente vai desistir de fazer alguma coisa. Então, não, ele ali não vai dar. Esse aí não leva jeito para o negócio. Tá bom, mas acha alguma forma de fazer com que esse aluno, com que esse atleta, com essa criança principalmente, ela tenha o prazer. Porque a gente está competindo com uma coisa bem, eu vou chamar de injusta com o esporte. Injusta, porque a gente sabe que o esporte gera adrenalina, tem uma liberação de endorfina, uma série de coisas que gera prazer. Só, cara, que tem estudos que
o danado do videogame, o danado dos jogos, eles também geram um prazer gigantesco. Eles geram um estímulo de adrenalina que você, para competir com isso, é uma coisa bem insana, sabe? Porque a liberação é muito alta. E a gente tem que achar uma outra forma, principalmente de sociabilização das coisas que a gente está vivendo, para ter a certeza que esse momento que eu vivo com meu colega ali é bacana, o momento que eu divido o meu espaço é legal, o momento que eu aprendo alguma coisa nova é legal, e aí a gente vai conseguindo fazer com que essas crianças elas tenham a motivação para aprender. Acho que aí é que está o grande diferencial. E o profissional de educação física que ele está incumbido de fazer isso, ele tem que estar muito atento. Porque ele tem que estar atento aos detalhes, ele tem que estar atento no comportamento do seu aluno, tem que estar atento no comportamento motor do seu aluno, na parte cognitiva, ele tem que estar na parte afetiva. Então, tudo isso vai fazendo com que cada vez mais os nossos profissionais deveriam ser muito valorizados nessa formação. Porque nem todos vão ter o conhecimento de linkar tudo isso, né? Mas aquele que tiver o conhecimento de fazer um fechamento de todas essas faculdades, esses conhecimentos, né? Para que eu possa oferecer para o meu aluno, para que ele possa ter um repertório motor cada vez melhor, ele possa ser inserido no meio esportivo cada vez de uma forma melhor, poxa, esse profissional, para mim, é o diferenciado. Para mim, o diferencial de um professor, de um profissional, ele não é lá na fase prontinha de um time profissional, não. É aquele que tem a capacidade de observar, retirar o melhor de cada um ali, oferecer o melhor para cada um, para que todos eles, todas essas crianças que estejam no meio, elas sintam a vontade e falem assim, eu quero voltar. Esse é o melhor resultado que você possa ter. Eu quero voltar na próxima aula. Ah, a aula é segunda, é terça e quinta. Puxa, eu vou ficar sexta, sábado, domingo, segunda ainda, sem estar na... Eu quero mais. Né? Quando o aluno, o atleta fala, eu quero mais, cara, valeu. Aí a gente está chegando num ponto que eu vou chamar de ponto ideal para a nossa formação. Você me traz memórias emocionais muito fortes ouvindo você falar, que isso aconteceu comigo e eu quero deixar aqui novamente porque eu digo que em outros posts das minhas redes sociais eu já fiz isso, mas eu quero deixar aqui registrado a minha gratidão todos os professores de educação física que eu tive na vida, que desde criança era exatamente esse o sentimento que eles despertaram em mim. De tristeza quando acabava a aula e uma ansiedade muito grande. Eu fico até emocionado de falar isso. De voltar para a próxima aula. Era uma coisa absurda. Muito obrigado a todos vocês. Ô, Quando. Pira, deixa eu só falar isso também, que você está lembrando aí dos Uhum. professores de educação física, eu também lembro com muito carinho, né? A gente tinha a alegria de poder voltar e eu sei que muita gente vai nos assistir, né? E aí eu pergunto uma coisa. Você que é treinador de equipe de voleibol, treinador de atletismo, treinador de natação, treinador de basquete, treinador de futebol, escolinhas de futebol, né? Já se perguntou, meu aluno, será que ele está dormindo no dia anterior, ansioso para ir para o treino, ansioso para estar fazendo alguma atividade? Será que ele está indo mesmo com essa alegria e esse prazer? Ou ele está indo por alguma coisa assim, eu preciso ir? Não só para quem está começando, mas até mesmo para uma equipe profissional. Será que seu atleta está indo para treinar com aquela alegria no coração e falar assim, hoje eu vou melhorar, hoje eu posso ajudar a minha equipe? Acho que vale uma reflexão aí para esse ponto importante. Sim, ouvindo você falar de Vygotsky, perdão, de Piaget,
né, nessas fases do desenvolvimento motor, se a gente tiver um raciocínio bastante simples e trouxer dois autores, Piaget e o Gotani, no Brasil, um dos maiores autores sobre comportamento motor, e ouvindo você falar das fases, a gente já tem aí um conteúdo muito vasto para o planejamento de toda uma educação de muitos anos na educação física. Obviamente que o currículo escolar ele não deve ser pautado somente no desenvolvimento motor e no controle motor, mas você fala ali de 2, 5 anos ali, é uma idade que as crianças estão começando a ir para a escola e vai até. Eu ouvi você falar da Júlia, que está com 17 anos, então, até o último ano do ensino médio, nessa idade escolar, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito conteúdo estruturado, planejado e organizado para ajudar os professores aí na escola a estruturar parte do currículo da educação física em ciclos, né? Então, isso já são duas dicas muito interessantes. Obviamente que a gente tem outros autores que são importantes, mas já seria um bom começo. E o que eu queria te perguntar agora, Tal, a gente falou muito do brincar e a importância do brincar, né, no desenvolvimento, no controle motor. E eu queria te fazer duas perguntas. A primeira, e acho que na verdade essas duas perguntas elas estão conectadas. Você falou da tecnologia, das tecnologias e da capacidade que as novas tecnologias têm de desencadear reações no cérebro de prazer e de adrenalina. Eu consigo quase que enxergar um ponto no futuro em que a gente vai precisar dizer para os nossos alunos assim: olha, aquele jogo que você joga no seu videogame ou no seu computador, no seu laptop, a gente conseguiu criar uma versão real daquele jogo. Você vai sentir na pele aquele jogo e aí a gente vai fazer um movimento contrário, né? Sair da tela e voltar. A gente precisa, como professor, acredito, nós não vamos conseguir mudar ou frear o avanço da tecnologia. A gente já precisa desenvolver ferramentas e outros caminhos para lidar com ela, né? E talvez trazer essa realidade virtual e dizer para os nossos alunos, para as nossas crianças: imagine se você conseguisse saltar numa caixa ou saltar um buraco, mas em vez de apertar um X num controle remoto, num controle, você realmente saltar, você vai sentir toda aquela adrenalina e tal. Consigo quase enxergar esse movimento quase que reverso, né? Como é que você vê essas... Você já falou um pouco nisso, mas as diferenças geracionais, né? Nessa questão do brincar e da capacidade do cérebro das novas gerações de ser estimulado, às vezes até mais pela via tecnológica do que pelas próprias experiências motoras. Como é que você enxerga essa diferença histórica? E, atrelado a isso, a gente falou, né, no desenvolvimento motor, que a gente consegue atuar nele e desenvolvê-lo a partir da brincadeira, mas a gente sabe que o brincar ele tem um sentido mais amplo, né? Existe uma importância sociocultural do brincar para além do desenvolvimento cultural, né? Do desenvolvimento motor, perdão, que todo mundo está inserido numa comunidade, num contexto histórico, e o brincar, as brincadeiras, os jogos e brincadeiras que a gente tem no Sudeste, no século XXI, são diferentes das brincadeiras que existiam em São Paulo, por exemplo, na década de 70, que são diferentes das brincadeiras da década de 60, que vão ser diferentes no Nordeste, no Sul. Então, essas diferenças geográficas, temporais e geracionais, elas influenciam, consigo enxergar tanto no desenvolvimento motor em si, que a gente vai aplicar na educação esportiva e na formação esportiva, mas também nessa identidade sociocultural. Como é que você enxerga
semelhanças e diferenças nesse aspecto? Bom, eu acho que dentro de semelhanças e diferenças, eu acho que é um desafio muito grande. A palavra é essa. É um desafio enorme, enorme. Primeiro porque é cultural o que a gente está vivendo. E é cronológico, né? É crônico. O negócio é crônico, ele não é agudo, não começou agora. Ele vem com o tempo fazendo com que a gente passe por essas transformações, né? E que são muito difíceis. Se a gente for olhar na parte cultural, e a gente está falando aqui de habilidades motoras também, das brincadeiras, mas eu não coloco que um atleta bem-sucedido ele tenha que ter somente a capacidade motora muito refinada. Não, ele tem que ter uma série de condicionantes para que ele possa ser um grande atleta. Eu já vi atletas extremamente habilidosos, mas que eles não tinham a habilidade de conviver em equipe. Isso aí faz uma diferença muito grande. E aí eu tenho que detectar o seguinte: será que esse atleta que tem uma capacidade motora muito grande e ele não tem essa capacidade de lidar com mais pessoas, será que ele não seria um cara bom para ir para um esporte individual? Será que não era a briga dele ali com ele mesmo não poderia trazer um rendimento melhor? Até isso, nós profissionais, nós podemos detectar e começar a direcionar, principalmente se a gente tiver um acompanhamento nessa fase da primeira infância. Né? Então, a gente precisa estar muito atento as diferenças que a gente está vivendo, né, de cada indivíduo. Porque a gente vai pegar, para que eu possa ter, vou chamar, os princípios básicos do treinamento esportivo, né? Ele não é só a parte motora, mas ele entra com algumas características que elas são importantes, e principalmente a primeira de todas elas, individualidade biológica. Né? Então, todos que estão nesse meio vai ter uma diferenciação, porque ele é individual, ele é único, ele é um atleta específico, sabe? Ninguém vai ser igual. Se nós pegarmos qualquer movimento, né, de qualquer pessoa ali, tem a diferença. Ninguém vai dar um toque, ninguém vai fazer um arremesso o tempo inteiro. Eu acho que talvez algumas coisas podem ser muito semelhantes, né? Vamos pegar um exemplo. Tem um vídeo que faz Michael Jordan e quem era? Michael Jordan e um outro, esqueci. Mas todo o movimento do Michael Jordan ele foi feito também por um outro atleta, né? E o Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Foi os dois. Eles pegaram ali os movimentos e pareciam que eram, assim, é a mesma pessoa. Mas se a gente for olhar, tem alguma diferença. No posicionamento da mão, no posicionamento do pé, sabe? Tem algum, ele fazia muito próximo, mas tem a sua diferença. Tem a coisa da cultura, tem a camisa que era diferente, entendeu? Então, tudo isso aí vai falar, esse aqui era o Michael Jordan, esse aqui era Kobe Bryant. Né? Então, a gente tem essa diferenciação, porque ninguém vai ser igual a ninguém, e a gente começa entendendo por isso. Mas o desafio é enorme, né, de estar inserido nesse contexto, e aí eu vou fazer com que a gente resgate um pouquinho também dessa motivação dos atletas, tá? E dentro dessa motivação de atletas, o que cada um, dentro da individualidade biológica, o que cada um está aberto para receber e poder fazer o seu melhor. Nós temos que descobrir isso, porque não tem manual de instrução, não tem bula. Nós vamos ter que descobrir, nós vamos ter que entrar. E aí, para entrar na cabeça desses alunos, desses atletas, cara, nós temos que ter conhecimento de psicologia, de psicologia. Nós vamos ter que ter conhecimento de aprendizagem, nós vamos ter conhecimento de iniciação esportiva, de especialização precoce, de sobrecarga de treinamento, de motivação para treinar.
Cara, nós temos que ter uma infinidade de coisas. Por isso que eu acho que esses profissionais da base, né, que amam fazer a base, que têm conhecimento, esses caras tinham que ser os mais valorizados. Tinham que ser, assim, os melhores. Vamos pegar um exemplo? Zé Roberto, né? Zé Roberto ele é técnico da seleção principal e pega uma seleção, uma equipe de base, igual ele está com o Barueri. Cara, eu vou perguntar para você uma coisa. Será que ele, né, conhecimento que o Zé tem, onde que... É uma pergunta, né? Quem sabe o Zé responde para a gente. Onde que ele fica mais à vontade para trabalhar? Onde que ele fala assim, cara, isso aqui me dá uma alegria tão grande? Será que é numa seleção onde tem todo mundo prontinho? Ou será que é passar por uma final só com garota que ninguém deu atenção, que elas estão ali passando as dificuldades, fazendo as coisas? Cara, eu acho que esse ponto aí para ele deve ser assim, uma alegria tão grande, sabe, de sentir jovem, de sentir bem, de estar podendo contribuir. E acho que é assim que deveria ser a valorização dos profissionais que têm essa capacidade, né? Porque se tivesse isso aí, cara, a gente estaria num nível muito diferente. Eu vou continuar nesse ponto para minha próxima pergunta. Você acha, e aí hoje a gente falou sobre o brincar, você falou sobre as diversas fases do desenvolvimento motor, da atenção que o profissional de educação física e o professor precisam ter a essas fases, associado a características socioculturais que a própria experiência e a história motora das crianças dá muitas pistas, né, dão muitas pistas dos caminhos por onde a gente precisa enveredar para educá-las no nosso caso hoje no esporte. Como é que você vê, Talmo, a formação do profissional de educação física, tanto no ambiente formal, na graduação, na pós-graduação, em cursos, e a gente dedica tempo e energia suficiente para entender o brincar, né? E a gente está falando do brincar, né? A importância do brincar e todos os aspectos científicos, né, e relacionados ao brincar, porque a gente precisa entender também que todos os conceitos que nós falamos até agora, desde o conceito de infância lá no começo, passando pelo brincar, as fases de desenvolvimento, todos esses conceitos são conceitos altamente racionais, altamente abstratos, que foram construídos sob a ótica do adulto. A criança não fala sobre o ser criança com a mesma complexidade e profundidade que o adulto faz. Então, tudo isso que nós falamos até agora é a partir do ponto de vista do adulto. Todos os conceitos historicamente construídos são construídos a partir da visão do adulto. Como é que você vê essa formação geral do profissional de educação física? Nós damos atenção suficiente ao brincar? Os nossos profissionais são capacitados para lidar com essa ferramenta educacional que é o brincar? Na sua visão, é o suficiente? E você tem alguma dica de onde os profissionais podem buscar mais conhecimento? Bom, é uma polêmica gigantesca que você me coloca agora, né? Primeiro, a formação de profissionais, ela também passa por um problema crônico. Também passa por um problema crônico. Onde eu quero chegar com isso? Vamos colocar em gerações para trás, vamos botar a década de 90. Né? 90, a gente tinha, para entrar numa faculdade de educação física, entrar numa faculdade de engenharia, entrar numa faculdade de odonto, entrar numa faculdade, qualquer faculdade que a gente fosse entrar na década de 90, 80, 90, eu acho que a gente não tinha a quantidade de faculdades que a gente tem hoje, né? Então,
tinha que ser através de um processo seletivo mais rigoroso. Então, você conseguia fazer com que os profissionais que entrassem para as áreas, eles viriam com uma qualificação melhor, principalmente de ensino fundamental e ensino médio. Esse é um primeiro ponto. Outra coisa, vamos pegar da educação física, para fazer da nossa área aqui, né? Para se entrar numa faculdade de educação física na década de 90, você podia ser bom em matemática, bom em química, bom em física, podia ser. Mas se você não tivesse algumas habilidades motoras para fazer alguns testes e passar nesses testes físicos e testes de habilidade, Os você não testes de fazia. aptidão, né? Os testes de aptidão. Você não conseguia entrar, né? Então, você tinha que saber o mínimo nadar, você tinha que, saber, que ter um mínimo de tempo de corrida, você tinha que ter um mínimo de algumas habilidades, né? E hoje não se tem mais isso. Então, as pessoas que estão chegando para o meio da educação física falam assim, fazer educação física, mas acham que vão jogar bola, vão jogar futebol, né? Vão jogar um vôlei. Vou jogar. Não, você está entrando aqui, não é para jogar, é para você ensinar a jogar, ensinar a praticar o esporte. E aí você tem várias faculdades que vão fazer com que isso aí aconteça. Vários conhecimentos. Pega, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física. Cara, então não entra para a educação física porque você vai ter dificuldade. Porque nós vamos ter biomecânica, nós temos, cálculo para caramba, tem muita coisa. Eu tenho que entender de ângulo, eu tenho que entender de força, eu tenho que entender de alavanca, né? Isso tudo vem da física, né? E você precisa ter um conhecimento sobre isso. Eu vou educação física, eu quero fazer porque eu sei nadar, eu quero ensinar a nadar porque eu fiz da natação. Beleza, vai fazer específico, mas você tem uma área muito mais abrangente do que a gente imagina. Então, o problema nosso é crônico, porque da mesma forma que a nossa aprendizagem motora das crianças está vindo com um déficit muito grande, os nossos alunos também estão vindo com um déficit de ensino fundamental, ensino médio de educação básica muito grande, de fazer regra de 3. Né? Então, tem um grande problema, mas também uma grande oportunidade para que essas pessoas possam aprender na prática, dentro da educação física, se estiverem abertos ao conhecimento, você vai aprender de uma forma diferente. Você vai unir teoria com prática. Porque antes, cara, você ia fazer o seguinte, calcula aqui para mim a sombra desse prédio. Cara, a sombra do prédio, um triângulo que vai formar, quantos graus está para cá, está para lá. Eu não vou usar isso. Mas, se eu tiver no específico meu de um bíceps, de um tríceps, que vai formar um triângulo, que eu vou ter que ver a alavanca, qual é a força que eu vou utilizar para isso, aí eu consigo ver, poxa, faz sentido. Faz sentido associar a minha teoria com a prática no que eu vou aplicar. Sabe? Então, se começa a fazer sentido, você começa a ter um aprendizado e também uma retenção. Serve para conhecimento, serve para aprendizagem motora. Né? Está muito linkado tudo isso. E a gente precisa estar muito atento para isso. Então, é uma grande oportunidade para quem tem esse conhecimento juntar com a prática, para quem não tem esse conhecimento, tem a prática juntar os dois, para quem não tem um ou outro, fazer com que a gente possa ter um melhor aprendizado. Então, o desafio é enorme, cara. Agora, os nossos profissionais têm que estar muito atentos, porque entrar para uma faculdade de educação física não é tão simples. Pode até entrar, para sair fica mais difícil. Eu coordenei o curso de educação física na UNA, em Belo Horizonte, né? E vou te falar que podia até entrar, mas para sair tinha que rebolar para fazer, porque eu não deixava aliviar, sabe? Porque a formação do profissional, ele tem que ser com uma qualidade muito grande, porque nós vamos ter que oferecer o melhor para o nosso aluno, né? Então, acho que é um problema crônico, tem uma oportunidade muito grande, né? Principalmente para quem se dedica e busca esse conhecimento para unir teoria com prática. Você fala da, da importância desses conteúdos e de se dedicar a estudar. Eu
mandar um abraço gigantesco para um dos meus professores de graduação na Unicamp, e um beijo para a turma de 2004, o professor José Júlio Gavião de Almeida, que foi meu professor de ginástica, e ele sempre falava que brincar é muito mais sério do que se imagina. E toda aula de ginástica a gente tinha brincadeira. E você imagina um monte de adulto lá, um monte de jovens adultos se divertindo pra caramba na aula, um monte de brincadeira na aula de ginástica. E aí ele falava assim: agora é hora de falar sério. E aí a gente ia discutir aquilo que a gente tinha brincado, né? Todos os conceitos por trás disso. E isso ficou muito na minha cabeça, que brincar é mais sério do que se imagina. E aí Ô, você. Kira, deixa eu só pegar esse gancho aí, né? Eu tive aula de ginástica na primeira infância, na faculdade, com a professora Laurita, aí da Unicamp também, né? Foi minha co-orientadora no meu TCC, foi minha co-orientadora no mestrado, ela está sempre junto comigo ali. E a Laurita, para a aula da primeira infância, o João Vitor tinha 2 anos, meu filho, 2 anos e meio, indo para 3 anos. E aí, para essa primeira aula de ginástica na primeira infância, ela pediu que eu levasse o João Vitor para fazer a aula. Então, tinha lá os plintos para fazer rolamento, tinha cama elástica, tinha uma série de coisas. E aí ele foi para fazer a aula, ele fez tudo direitinho, a Laurita ensinava como é que segurava no corpo de uma criança para fazer o movimento e tudo. E aí, quando chegou em casa, cara, todo dia ele queria ir para a faculdade comigo. Todo dia à noite. Papai, eu vou também. Eu vou também. Por quê? Porque sentiu prazer em estar fazendo aquilo ali. Sabe? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, será que a gente for pegar? Vamos pegar uma criança lá na frente, né? E ela vai, não tem a condição, não consegue fazer um rolamento desse. Você acha que ela vai para essa aula, querer ir para essa aula com prazer, com alegria de estar podendo executar um movimento diferente, um aprendizado diferente? Talvez não, talvez esteja bloqueado. Mas lá atrás, quando ele fez isso aí, cara, estimulou alguma coisa nele para ele falar: eu quero ir de novo. Então, esse é o estímulo que a gente precisa dar para os nossos alunos, atletas, para os nossos filhos mesmo, de sentir prazer em estar praticando essas atividades. Você, muito interessante que você fala desse prazer, né, do aluno querer voltar para a nossa aula. E aí nós falamos sobre a formação do profissional. Vamos falar um pouquinho, a gente vai encaminhando para o final da nossa conversa. Eu não estou no Brasil faz um tempo já. Você está agora temporariamente na Arábia Saudita. Na Arábia, Estamos falando aqui com uma diferença, se não me engano, de 7 horas de diferença. Ahm, mas a gente, como todo brasileiro que ama a sua pátria, sempre acompanha o que acontece no país, né? Com das mais variadas formas. E a gente vê uma educação bastante sucateada no Brasil, em que não só o professor, mas o professor no cerne, no centro da questão, é mal remunerado, é pior que isso, que se é que há algo que possa ser pior do que a remuneração ridícula. Opa, perdão aqui. Mais do que a remuneração que é ridícula, é a falta do reconhecimento do professor, e a gente vê aí por muitas vezes o professor sendo insultado pelos alunos e pelos pais, por outros adultos. Parece-me que muitas vezes o professor se vê num beco sem saída. A gente vê e e ninguém tem que colocar comida na mesa, tem que pagar a conta, né? E não há uma motivação extrínseca. A gente fala muito aqui, né, do professor querer ir atrás pelo amor aos alunos, pelo amor à profissão. E num cenário de uma educação sucateada, como é que os nossos professores e os nossos treinadores, e aí a gente está falando de educação sucateada, e de um esporte cada vez mais deixado de lado no Brasil,
né? Não é só dentro da escola também, mas fora da escola. Como é que os nossos professores podem sair desse beco, né? Por onde começar? Como que nós podemos ajudar esses nossos colegas a mudarem a realidade em que eles vivem? Uma pergunta difícil, eu sei. Muito difícil. Meu irmão, é muito difícil, primeiro porque você tocou num ponto aí que é a sobrevivência, né? Muitos estão no meio por sobrevivência. Eu tenho meu ganho aqui, é mal, mas o que eu vou fazer depois? A minha dica é que existe vida além do que você está fazendo. Existe vida além do que você está fazendo. Por muitas vezes, as pessoas não têm, por não ter coragem de largar o que está fazendo, não conseguir enxergar um pouquinho à frente, continuam no mesmo lugar, sem dar aquele passo de coragem para fazer essa mudança, né? Eu estou falando isso porque já aconteceu comigo também. Já aconteceu comigo de estar no lugar, estar estabilizado, bem ou mal aquilo ali estava tranquilo, só que quando teve o rompimento, no primeiro momento você toma um choque, né? Tem um impacto, mas no segundo momento você vê que aquilo ali foi para o seu bem, né? Aquilo ali foi para o seu crescimento. Eu confesso a você que, se eu for falar de mudanças, eu tenho 26 anos de casado, tenho 23 mudanças nas costas. 23 mudanças de pegar as coisas no caminhão, botar, sair, ir para outro lado sem saber o que ia acontecer, né? Então, minha vida foi muito disso, de mudanças. No primeiro momento tem um impacto muito grande, depois se acostuma, se ajusta e segue o barco de novo, né? Eu falaria que hoje eu penso mais numa situação assim, se eu não estiver feliz no lugar que eu estou, eu vou sair. Mas não tenha dúvida disso. Se eu não estiver feliz, se eu não tiver um coração bom e não souber se eu não tiver a certeza que eu posso contribuir para aquele local, para que as pessoas que estejam ali não possam crescer, eu sou o primeiro a pedir para sair, porque eu vou em cima dos meus propósitos, né? Propósito meu tem o sustento, tudo, mas tem a coisa de eu estar feliz no lugar que eu estou. Isso aí é um ponto importante. É fácil isso? Não. Não. Tem que ter muita coragem para fazer, né? E você tocou num ponto onde muitos professores falam assim: poxa, tem uma sala que não me respeita, mas, poxa, tem 3 alunos ali que esses 3 alunos eles são diferenciados e eu quero ficar com eles. Sabe, às vezes a gente abre mão de uma turma toda por causa de 3, sabe? Então, cada um vai pesar o que tem mais efeito, o que tem mais que pode fazer um efeito maior dentro da sua vida, dentro do que você pretende, né? Mas a nossa educação também, ela passa tanto de professores, a qualificação dos professores, a formação dos professores, ela passa também pela formação dos alunos, que hoje tudo pode, né? Então, aluno acha no direito que pode fazer qualquer coisa dentro da sala de aula, pode levantar a carteira para tudo quanto é lugar, pode xingar, pode agredir, pode fazer o que quiser com o professor, né? E isso é crônico, porque na minha infância, se eu fizesse uma coisa dessa e meu pai ficasse sabendo, cara, eu era cortado no couro, né? Desculpa estar falando, vai chocar, cara, era no cinto, né? Era no cinto. Teve uma vez, cara, que eu vinha numa Kombi, né, da escola, e tinha uma régua no chão. Eu peguei a régua, trouxe para casa. Meu pai falou: de quem é essa régua? Estava no chão da Kombi. Ele falou: então, amanhã você volta com essa régua e entrega para o motorista da Kombi. Sabe por quê? Porque se você voltar com ela amanhã, eu vou te arrebentar. Cara, eu tinha 6 anos de idade. Eu lembro perfeitamente disso. Fiquei traumatizado? Nada. Fiquei traumatizado, não. Eu aprendi que o que não é meu não tem que pegar.
né? Então, vai muito em cima do que é colocado para a gente, de como a gente encara isso. Então, se eu falasse mal do meu professor, cara, meu pai não queria saber. Meu pai não queria saber. Você não vai falar mal do professor. E acabou. Ele podia ser o que fosse, mas eu fiquei traumatizado com isso? Não, porque eu tenho que aprender a respeitar, porque ele é autoridade. A autoridade máxima dentro de sala de aula é ele. A autoridade máxima dentro de uma quadra que você está dando treino é o treinador. Sabe? É o treinador. Aconteceu agora comigo aqui. Um cara pegou, foi fazer um trabalho, não me avisou. Ei, parou. Por que você vai fazer isso? Ah, porque eu estou achando. Não, você não tem que achar nada. Não tem que achar nada. Né? Eu que tenho que falar se deve fazer ou não. Se tiver qualquer coisa, vem comigo e pergunta. Mas foi porque vai fazer ou não vai fazer? Não. Mas é porque precisa ter disciplina, precisa ser organizado. A gente não pode ser, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não, existe um plano que eu preciso escorrer com isso. Um professor, ele tem um plano dentro de sala de aula. Ele precisa saber o que ele vai fazer, o passo a passo, para que haja aprendizado. Né? Então, esse é o nosso grande objetivo. Aí o cara chegar, por isso que eu falo que é crônico, a nossa família brasileira está sendo cada vez mais, a família mundial está sendo cada vez mais corrompida, a gente está voltando a deixar as nossas crianças aos cuidados de outras pessoas, hoje não é de uma outra família, mas hoje é de uma babá, se eu tenho condições, eu pago uma babá, ela cuida dele, ela faz as coisas dele, faz as coisas, por quê? Porque eu não tenho tempo de educar meu filho, eu não tenho tempo de fazer o melhor para minha família. E aí nós vamos tendo problemas. Onde está esse problema? Está lá atrás. Está lá atrás na brincadeira. Você, pai, quantas vezes brincou com seu filho? Né? Quantas vezes você deitou no colo dele, perguntou para ele? Cara, meu filho tem 22 anos. Eu deito na cama com ele lá e abraço ele, beijo ele. Eu deito com minha filha, brinco com ela. Filha, me dá um abraço aqui. Estou com saudade. Filha, o que eu posso te ajudar? Qual é o problema que você está vivendo? Poxa, isso aí eu já vivi, já passei por isso, já passei por aquilo. Mas a gente vai ajustando. Ah, como é que você está? Poxa, pai, obrigado. Estou melhor. Sabe? Estou junto com você. Eu estou junto, olha, você está passando dificuldade, o pai também passa. Passo tantas dificuldades. Aí eles falam, puxa, a gente nem imaginava quanta dificuldade que o papai passa, que a mamãe passa. Porque antes vocês eram pequenos, né? E agora vocês estão tomando a consciência de tudo que está acontecendo. Então, as fases da vida da gente, elas são maravilhosas. Cara. Elas são maravilhosas, tanto como professor, como aluno, como atleta, como treinador. Elas são fantásticas, são maravilhosas. A gente precisa só colocar cada um no seu lugar para entender que todo o processo que a gente faz na formação esportiva, na formação educacional, formação normal, formação de vida, ela é passo a passo, ninguém está pronto. Mas todo mundo tem a oportunidade de seguir melhorando, de ajudar as pessoas, a transformar primeiro para mim, depois a gente vai transformando as pessoas que estão à nossa volta, e assim a gente consegue transformar e fazer o nosso melhor sempre. É a, é a, é a política do sim, né? Você, as pessoas nos assistindo, poxa, o Talmo com uma equipe profissional na Arábia Saudita, terra dos sheiks, onde há muito dinheiro, muita grana envolvida, o Piri nos Estados Unidos, né, a terra do esporte universitário, né, uma potência olímpica, a gente precisou dizer muito sim às questões e às adversidades que foram colocadas à nossa frente para a gente poder chegar no relativo sucesso profissional que a gente tem hoje. Você disse aí que 23 mudanças. Eu estava um momento profissional bastante estável quando eu tive a oportunidade de vir para cá e eu e minha esposa, a gente tinha acabado de se casar e a gente estava casado há um mês. Quando eu vim para cá, você acompanhou isso, eu vim para cá e a minha esposa teve que ficar no Brasil por um ano, depois ela veio para cá, não podia trabalhar, ela não tinha autorização de trabalho. Um, então, há muitas dificuldades
pelas quais o profissional passa, diferentes níveis e diferentes intensidades, mas são dificuldades, e que a gente precisa dizer sim a essas dificuldades e vê-las como um desafio. Então, o nosso colega professor que está com uma dificuldade com baixo salário lá na sala de aula, vamos procurar uma formação mais diferenciada, enxergar a possibilidade e o desafio naquela dificuldade para que possa dar um passo seguinte, né? Talmo, para finalizar, nós falamos sobre um monte de conceitos, um monte de referências, vários autores, e como já é de praxe aqui no nosso canal, sempre peço aos nossos entrevistados para que eles possam dar alguma dica de leitura para quem nos assiste, para que seja realmente um ponto de partida, né? A gente nunca vai ter um ponto de chegada, a ciência é viva, a ciência se atualiza, né? O que a gente estuda hoje daqui a 5 anos, daqui a um ano, não sei, pode ser que mude, mas para deixar registrado aqui, aqueles que quiserem se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente conversou hoje, quais são as dicas de leitura que você pode dar para quem nos assiste? Acho que o seu som. Bom, eu gosto de leituras simples e bem objetivas, tá? É, hoje nós temos no mercado aí, a gente está falando de brincadeiras, existem milhões de brincadeiras, existem milhares de brincadeiras, e aí eu gosto sempre de deixar assim, muito à vontade para as pessoas entenderem que não adianta você ter um livro sobre brincadeiras, mas adianta você entender quais as brincadeiras que vão fazer efeito para o seu objetivo, com seus alunos, né? Eu citei aqui um exemplo de um garrafão, né? Um garrafão que você brincava saltando com o pé dentro, o pegador tinha que passar pela boca, buscar fora, tocar nas pessoas, brincadeira de pega-pega, e você pode transformar uma série de coisas, polícia-ladrão. Nós temos inúmeras brincadeiras. Mas eu gosto muito de um livro simples, ele faz 100 jogos psicomotores. É uma prática relacional na escola. Esse livro é simples, é antigo, baratinho, e ali ele tem a brincadeira e ele descreve como é essa brincadeira, em forma de texto mesmo, né? E o que eu acho bacana é que essas brincadeiras, quando fala de psicomotora, né, você está tendo atividade, mas você está tendo alguma coisa que te joga para a importância dessa brincadeira. Eu fiz aqui, cantei uma musiquinha, corre cutia de dia, de noite, passa na ponte à meia-noite. Isso, dependendo da fase que você utiliza nessa formação e usa essa música, ele está estimulando a parte de ritmo, né? E eu preciso entender que o ritmo ele entra de 5 a 7 a 8 anos, mais ou menos, né? 5 a 8 anos é uma fase que está aberta demais, está começando a abrir. Quando eu chego para 12, 13, 14 anos, é uma fase que ela já começa a não ter tanta coisa mais de abertura. Então, eu preciso entender quais são os jogos, e esses 100 jogos psicomotores, ele vai dar muito para cada faixa etária, o que pode ser trabalhado, eu gosto muito. E nós vamos deixar também o material, para quem está assistindo aqui, as fases sensíveis do desenvolvimento psicomotor. Essa que eu toquei aqui em tudo, eu falei do ritmo, falei do equilíbrio, tem uma janela de aprendizado que essas crianças ela está escancarada para aprender, né? Então, e outra coisa que é engraçado, né? A gente falou da primeira infância de 0 a 2 anos, depois de 2 a 7 anos, e lembra, qual é a idade que a gente entra para começar o primeiro ano? Né? Hoje, o segundo ano é com 7 anos. Com 7 anos que a gente estava começando a amadurecer para entrar do primeiro ao quarto, a quarta
série, né? Até a Primeira, quarta Idade série. Média, até a Idade Média era quando os dentes já estavam todos Então, na boca e a mas gente aí tinha uma daí capacidade racional de fala. justamente, então culturalmente vai mudando, cronologicamente vai mudando, mas existe uma base, né? Por que que você está entrando nessa fase? Pô, você está saindo. Aí vamos pegar uma coisa que é legal. As crianças, né, vão pegar de 2 até 6 anos e poucos. Vamos botar 7 anos. Alguns amadurecem um pouquinho antes e tudo, mas as meninas querem muitas vezes vestir de princesa. Os meninos querem os super-heróis, né? Mas vocês vão ver, você que é pai e tem uma criança que está virando 8 para 9 anos, fala com ele que ele vai no shopping com a fantasia do super-homem. Não vai, não vai, porque ele está saindo da fase da infância dele e entrando para uma outra fase. Né? Ele já está sendo aquele rapazinho, está sendo aquela mocinha. Fala que vamos assistir a Peppa. Não, não vamos, não. Quero isso. Eu sou uma mocinha. Eu não quero mais isso aí. Então a gente tem que entender essas fases do desenvolvimento psicomotor, ele é fundamental para a gente trabalhar dentro da iniciação esportiva também. Então, a gente vai deixar, eu vou ter um quadrinho que eu fiz aqui, desde o meu TCC, que eu acompanho isso aqui, que utilizo dentro dos meus treinamentos. Então, acho que esses dois autores aqui, eu acho que é muito bacana. Um é o José Ricardo e esse outro é o Carneiro. Um outro ponto que eu gosto muito do trabalho do Bompa, os livros do Bompa, né? De treinamento esportivo e tudo. Ele fala muito dessas fases, desses períodos de treinamento para respectivas idades, né? Eu acho que é um livro muito bacana que vai estar no radar de vocês aí também. Muito, muito interessante. A gente tem um espectro bastante amplo de autores. E se você quiser, volta um pouquinho lá no começo desse vídeo. Eu trouxe também o francês, o Philippe Arrier. É um livro da década de 60, se chama História Social da Criança e da Família, para a gente poder entender essa contextualização histórica do conceito de infância, né, que vai dar a base ali depois para tudo que o Talmo brilhantemente compartilhou conosco. E mais uma vez, Talmo, eu queria muito agradecer, irmão, a sua presença. E a última coisa que eu queria pedir para você, se você pudesse deixar uma mensagem final para aqueles que nos assistem sobre tudo isso que nós conversamos hoje, ou qualquer mensagem que você queira deixar, principalmente para os profissionais que trabalham com a base da base. Eita, todos nós temos sonhos, né, Pira? A mensagem de hoje, ela vai servir primeiro para mim, que é acredite no seu sonho. Não deixa de acreditar no seu sonho. O dinheiro, ele é importante? É. O dinheiro é importante, mas eu acho que quando a gente acredita no nosso sonho, a gente vai em busca de ajudar novas pessoas, de entregar o que é melhor de nós, eu acho que o dinheiro também vem, sabe? E a gente vai colocar a cabecinha no travesseiro, que eu falo sempre, e vai falar que, poxa, tudo foi muito bom, né? Acreditar no meu sonho. Um dia eu também falei que eu queria ser jogador de vôlei. Meu pai mudou a história. Quando ele me tirou da lista de aprovados para trabalhar numa empresa na minha cidade e não deixou que eu trabalhasse lá, porque eu falei que eu queria ser jogador de vôlei. Eu acho que ele acreditou no meu sonho. E quando eu falo para eu acreditar no meu sonho, se a gente estiver muito conectado com os nossos atletas, conectado com os nossos alunos, com as pessoas que estão à nossa volta, a gente vai entender que todos nós temos sonhos. E quando você também passa a acreditar no sonho das pessoas, aquilo ali pode se tornar uma realidade e pode se tornar palpável. A gente pode conquistar isso e conquistar isso junto. Por isso que nós somos gratos aos professores de educação física que estiveram conosco,
e ajudaram na nossa formação lá atrás. Essa gratidão faz com que hoje a gente também acredite nos sonhos de tantas outras pessoas. Então, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos e de acreditar nos sonhos das pessoas também. Talmo, querido, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí tão precioso para estar conosco aqui no canal. Eu não tenho muito mais palavras para te agradecer. Obrigado pela sua presença. A gente vai se encontrar mais muitas vezes para falar sobre outros assuntos. Você que nos assistiu, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se beneficiar do conteúdo da nossa conversa de hoje. E a gente se vê no próximo encontro. Talmo, mais uma vez, obrigado. A vocês que nos Deus assistiram, abençoe. muito obrigado, um abraço e até a próxima.